aí, galerinha, tudo bem? Professora Tati de História na área. E hoje eu tô meio largadona aqui. Esse é o look Visco Girl, que o pessoal do Instagram coloquei lá para vocês escolherem do que eu iria gravar a videoaula hoje, né? Coloquei Visco Girl e Soft Girl e o pessoal votou, a maioria acabou escolhendo Visco Girl. Acho que eu coloquei para vocês já lá o resultado da enquete. E eu tô aqui, né? Largadona, para quem deu uma pesquisada antes, viu que Visco Girl tem um estilo mais assim, despojado, uma coisa mais praia, então por isso eu coloquei umas pulseirinhas mais assim, né, de corinho. Essa gargantilha, tem o nome disso aqui, é choker, acho que é isso, alguma coisa assim. E essa camisetona gigante, que não dá pra ver toda, né, porque o enquadramento aqui fica meio prejudicado, mas é uma camiseta do meu filho. E eu tô com uma calça jeans meio largada assim, e depois eu mando uma fotinho pra vocês, coloco lá no Instagram pra vocês verem, mas eu tô de slide, bem assim, de boa, em casa mesmo, gravando aula, né? Então o look escolhido aí foi Visco Girl. Coloquei até uma combizinha ali, não sei se vocês estão vendo ali atrás, mas é um quadrinho meu de come, o violãozinho, né? Eu acho que é bem minha cara, eu fico bem à vontade assim, toda largadona, é bem meu estilo mesmo. Então, hoje eu gravo a videoaula de Visco Girl, tá bom? O assunto de hoje, na verdade, é uma revisão, tá? A gente vai voltar aqui para dar uma revisada no movimento iluminista e a gente vai falar um pouquinho sobre alguns assuntos que a gente falou rapidinho na sala de aula, mas a gente revisa aqui hoje para vocês, tá? O assunto é iluminismo, tá bom? Eu sei que talvez para alguns a gente já esteja um pouquinho avançado, mas a gente vai dar uma revisada para poder entender melhor, tá bom? O assunto então é iluminismo. A gente viu que o iluminismo ele foi um movimento filosófico, social, político, econômico, que a gente acaba dando uma data para ele, o século XVIII, mas o movimento iluminista, ou ilustração, ou século das luzes, como ele ficou conhecido, ele é um pouquinho anterior a esse século XVIII, né? Ele começa a se desenvolver, a criar corpo, vamos dizer assim, um pouquinho antes com o Renascimento, que vocês já estudaram, com o racionalismo. A gente vai ter no século anterior, no século XVII, a gente vai ter a Revolução Científica, então a gente vai ter Isaac Newton descobrindo algumas leis, a lei da inércia, a lei da dinâmica, a lei da reação. Se vocês não aprenderam ainda, logo logo vocês vão ser perturbados aí em física com essas questões aí de Isaac Newton, tá? Mas por enquanto ainda acho que não chegou a hora. Enfim, então a gente vai ter antes do período iluminista toda uma base para que o movimento iluminista de fato ele começa a crescer. Então vamos se apegar aí no que vocês aprenderam lá no Renascimento, no 7º ano, né? Com a questão da igreja perdendo um pouquinho da sua força, do movimento, do pensamento que era teocentrista, agora virando antropocentrista, com o homem no centro, o homem preocupado um pouco mais consigo e não tanto com a religião. Então toda essa questão que aconteceu ali durante o Renascimento e com a ideia agora do racionalismo, onde a razão, né, ela vai substituir o pensamento, que até então era somente religioso, né? As pessoas não vão mais acreditar naquela, porque uma árvore caiu, porque foi o Senhor que quis. Não vai querer saber o porquê. Qual era a velocidade do vento, né, que fez com que essa árvore caísse. Então as pessoas vão deixar de acreditar um pouquinho naquelas explicações que a igreja dava até então. Tudo isso vocês já viram lá pela questão do Renascimento e tudo mais. Então o movimento iluminista, ele nasce aí nesse momento, ele não aparece do nada no século XVIII. Ele vai se desenvolvendo durante o período renascentista, com a questão do racionalismo, e ele vai achar espaço, né? Vai achar uma espécie de, como se fosse todos os ingredientes que ele precisava para acontecer de fato no século XVIII, que ficou conhecido aí como o século das luzes, né? E a gente viu também que, resumindo, ele começa ali na Europa, né? Na verdade, ele começa ali mais precisamente na Inglaterra, e todo mundo fala, tá, mas o movimento iluminista, todo mundo fala França, França, França. Por que a senhora tá falando Inglaterra? Na verdade, esse movimento iluminista, ele começa de alguma forma com a Revolução Industrial na Inglaterra, que vai ser o primeiro país a fazer a sua Revolução Industrial. Então, ele começa a se propagar um pouco mais na Inglaterra, e depois ele vai crescer, vai criar corpo também na França, como a gente vai ver quando a gente for falar dos filósofos. Até a maioria desses filósofos eram da França, né? Enfim. Então,
Lembrando que o movimento iluminista, como a gente já falou na outra videoaula, era um movimento burguês, né? Não dá para pensar, qualquer um pode ser um iluminista, né? Basta ter uma ideia boa, uma ideia bacana e vem para cá, vem ser iluminista com a gente. Negativo. Lembrando que esse movimento iluminista, ele vai quase em sua totalidade contra o tal do antigo regime, que era o regime absolutista, tá? Lembrando que o movimento iluminista, ele vai ser um movimento burguês, gente, da burguesia. Então, é as pessoas, de alguma forma, que estão ligadas a esse nascimento do capitalismo que vão liderar esse movimento. Então, eles estão bem longe de querer que um rei absolutista estivesse intervindo ali o tempo todo, dando todas as ordens, controlando tudo e impedindo o crescimento da burguesia. Então, a primeira coisa que a gente precisa guardar que o movimento iluminista não era um movimento do povão, era um movimento da burguesia, que vai acabar alcançando o povo aí de alguma maneira, mas ele começa como um movimento burguês, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar, isso aí eu já falei na outra videoaula, são as características do iluminismo, né, gente? O pessoal sempre fala, porque eles vão contra o antigo regime, lembrando que a maioria dos governos, das monarquias absolutistas eram muito baseadas na religião, né? Isso ainda é fruto aí do antigo regime. Então, não é que os iluministas eram todos contra Deus, eram todos ateus, contra a religião, não. A maioria deles eram religiosos. Quem não era religioso, tinha alguma religião sua mesmo, eram o que a gente chamava de deístas. Lembra que a gente falou isso lá na outra videoaula, que o deísmo era que eles de alguma forma acreditavam em algum Deus, né? Mas o movimento deísta meio que pregava aquela frase que a gente já falou, que Deus move, mas não é movido, né? Como se ele não tivesse ali para servir as tuas vontades, né? Então, a maioria desses filósofos tinham alguma religião ou eram deístas, como a gente já falou na outra videoaula. Se não lembra, volta lá no primeiro vídeo sobre iluminismo e dá uma refrescadinha lá na memória, tá? E também a importância do movimento maçônico, né, gente? A gente já falou isso também na outra videoaula, que a maçonaria, ela também vai ter uma importância muito grande aí nesse movimento iluminista. Agora vamos para aquilo que a gente não tinha falado no outro vídeo, que são os principais filósofos. Vamos dar nome aos bois, como dizia minha antiga avó, né? Que é quando a gente começa a falar das personalidades. Quais foram as pessoas, os caras aí importantes dentro desse movimento iluminista. Aí a gente tem alguns nomes, né, gente? Claro que a gente não consegue falar de todos, a gente acaba falando dos principais e as características principais desses camaradas aí. A gente vai falar primeiro de um muito importante, que vai ser o John Locke. O John Locke, para quem não lembra dele, ele já era uma figura conhecida porque ele fazia parte ali da Câmara lá da Inglaterra. Quando a gente estava falando sobre as revoluções inglesas, a gente já tinha esse camarada, o John Locke, lá na Inglaterra. Por isso que eu falei que o iluminismo, ele praticamente inicia ali na própria Inglaterra, né? Então, o John Locke, ele era um cara que vai ser considerado um filósofo, né, iluminista, e ele vai defender a propriedade privada. Ele vai ser conhecido aí como um dos fundadores do liberalismo, né? Claro que já teve outras figuras antes dele, mas o John Locke, ele vai ficar conhecido como filósofo iluminista que defendeu a propriedade privada e o liberalismo econômico, tá? Ele era a favor de que houvesse uma liberdade de comércio, que você pudesse fazer uma economia livre sem uma intervenção da monarquia, principalmente, né? Então, ele vai ficar conhecido aí como uma dessas figuras. E ele vai ser muito importante porque é ele que vai ser meio que o padrinho, vamos dizer assim, o guru da independência das 13 colônias. Como acho que isso a gente já tinha falado um pouquinho, só para reforçar, é que o iluminismo ele vai ser como se fosse aí a base para o mundo moderno, né? Depois do iluminismo a gente vai ter o que a gente chama de era das revoluções. Então muitas revoluções, muitas guerras, muitos movimentos revolucionários, eles vão ter a inspiração aí do iluminismo. E alguns filósofos iluministas vão ser considerados como se fossem padrinhos aí desses movimentos. A independência das 13 colônias vai ter como essa espécie aí de padrinho o John Locke, que o John Locke vai defender a questão da liberdade da economia, da não intervenção, de você ter direito à propriedade privada, enfim. Depois, quando a gente falar sobre a independência das 13 colônias, a gente vai ver que faz todo sentido o processo revolucionário, né, das 13 colônias, o que vai ser, né, vir a ser os Estados Unidos, e a influência aí desse camarada, desse filósofo iluminista que é o John Locke, tá? A gente vai ter também na ciência
uma importância também muito grande, isso já puxando aí para a questão do racionalismo também, a gente tem a influência ali do Isaac Newton, né, com as leis da física, como eu falei, e a gente vai ter também o René Descartes, né, se escreve ali René Descartes, mas se lê Descartes, né, e o Descartes ele vai defender também essa questão do racionalismo, que é muito importante dentro do movimento iluminista, né, uma das frases mais conhecidas dele, isso a gente já falou também em sala, é o penso, logo existo, né, então a questão do pensamento, do raciocínio, ele vai ser muito defendido por esses filósofos, e um dos exemplos aí é o René Descartes, né? Porque, de alguma forma, gente, isso vai contra o que a gente tinha até então, que era o pensamento teocêntrico, onde Deus era o centro de tudo, a religião era o centro de tudo. Agora a gente tem o Descartes colocando aí que você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que ser o seu próprio pensamento para que, de fato, você exista. Então, racionalismo, ele está bem defendido aí nessa frase que acabou sendo uma máxima e a cara do René Descartes, tá? Outra importância que a gente tem também é o Jean-Marie Arouet, que seria o nosso conhecido Voltaire, para ficar mais fácil, né? Então, o Voltaire, ele também vai ser um desses filósofos iluministas e vai ficar conhecido também por uma frase muito bacana. Na verdade, não existe nenhuma prova que associe mesmo essa frase ao Voltaire, né? Ao Jean-Marie Arouet, né? Para ficar chique, que a gente também fala francês. Mas essa frase que seria atribuída a ele, mas vocês já devem ter escutado isso com certeza, que diz assim: eu posso não concordar com nenhuma das palavras com que tu dizes, mas eu defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. Então essa frase, ela é atribuída, né, ao Voltaire e mostra bem qual que vai ser o papel, a importância desse filósofo iluminista, que vai ser a liberdade de expressão. Então, uma vez que a gente está vivendo, saindo de um antigo regime, onde as pessoas não tinham a liberdade de chegar e falar o que pensavam. Isso aí, gente, dava no mínimo um enforcamento, né? Então, ele vai defender, vai trazer aí a sua parcela de participação no movimento iluminista, defendendo, então, o direito à liberdade de expressão. É um resumo, né, gente? O movimento iluminista, ele fala muito de liberdade, de igualdade, de fraternidade, com algumas exceções, né? A gente vai ver que nem tudo são flores assim, né? Isso a gente já falou lá na outra videoaula. Não vamos achar que o iluminismo é essa coisa, trouxe a luz. Que haja a luz, tudo ficou perfeito, as ideias iluministas consertaram o mundo. Não é bem assim que funciona. Na teoria, tudo muito fofo, tudo muito bonitinho, mas a gente vai ver que na hora da prática, o negócio é outro, né? A gente tem outro personagem, outro filósofo importante também no movimento iluminista, que é o Rousseau. O Rousseau, ele era um filósofo suíço e ele vai defender a monarquia. Ele, dentro dessas coisas aí que a maioria está indo para a democracia, o Rousseau ele defende que a monarquia permaneça, mas não permaneça a monarquia absolutista. Ele é a favor de uma monarquia constitucional, parlamentar, onde de alguma forma vai haver uma constituição que vai estar regrando ali o que o rei vai fazer. Então ele não era a favor de ir lá e tirar o rei do lugar, mas ele era a favor de uma monarquia constitucional, onde as pessoas tivessem, o povo tivesse alguma participação. O Rousseau, ele também ficou conhecido por uma fala dele muito bacana, que é a questão do bom selvagem. Uma frase que é sempre atribuída a ele é que o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Então, Rousseau acreditava na bondade do homem, que é uma coisa natural do ser humano, que o homem nasce bom de fato, mas é a sociedade que ele vive, o meio que ele vive, é que de alguma forma vai corrompendo. E outra coisa importante também do Rousseau, que pouca gente às vezes sabe, é que de alguma forma ele até escreveu, né, um material sobre isso, uma obra sobre isso, que era o discurso da desigualdade, que para ele todo mundo vivia bem, numa nice, numa boa, tava tudo lindo, até que alguém teve a ideia miserável de pegar um pedacinho de terra, fazer um cercadinho em volta e dizer assim: ei, isso aqui é meu. Aí pro Rousseau começou a dar problema aí. Por quê? Todo mundo achou normal e cada um foi pegando um pedacinho de terra e dizendo que era seu, e aí começa a desigualdade social. Então o Rousseau, diferente do Locke, por isso que a gente vê que o movimento iluminista tem quem concorde e quem discorde dentro dos próprios filósofos ali, porque o Rousseau, ao contrário do Locke, vai ser contra a propriedade privada.
Para o Rousseau, a maldade do mundo, todos os problemas que o planeta Terra tem, começaram quando alguém pegou um cercadinho e fechou e disse que era seu, tá? Então, o Rousseau vai ser um desses filósofos que vai discordar da grande maioria que vai acabar defendendo aí o direito à propriedade, tá? Outro importante também que a gente não falou ainda seria os enciclopedistas, tá? Que esses enciclopedistas, lembrem, tá, gente, de enciclopédia, apesar que hoje vocês quase não sabem o que é, né? Mas as pessoas assim que são, apesar de eu ser super nova, as pessoas que são mais da minha idade sabem que a enciclopédia é um conjunto de livros. E esse movimento enciclopedista, ele nasce também dentro do iluminismo, vai ser liderado ali pelo Diderot e o d'Alembert, né? Esses dois aí, Diderot e o d'Alembert, eles vão ser os responsáveis por reunir o material, né? Tudo que havia de conhecimento, né? Reunir em um material para que, de certa forma, as pessoas também tivessem acesso, né? Então, esses livros, essas obras, tudo o que foi produção da ciência naquela época, eles vão tentar, de alguma forma, reunir para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Lembrando que o movimento iluminista, ele defende a questão da razão, né? Então, para você ter essa razão, você tem que ter conhecimento. Então, para ter o conhecimento, você tem que ler, você tem que saber o que está acontecendo. Então, essa reunião aí de obras, de livros que o Diderot e o d'Alembert vão fazer, esses dois, vai ser muito importante para a difusão do conhecimento que existia na época. Então, tudo vai ser reunido e, de alguma forma, distribuído depois para as pessoas. Claro que o Diderot e o d'Alembert também vão aproveitar, né, desses materiais aí impressos para estar fazendo a parte deles, que é a crítica, né, gente? Crítica contra a política, contra o movimento existente, enfim. Então, eles também vão ter a importância deles aí no movimento iluminista, tá? Então, fechando, a gente tem o John Locke. Outra coisa importante que eu acho que eu não disse, que o John Locke, ele meio que também vai ter um pensamento parecido com o que a gente vai ver do Adam Smith, que o Adam Smith, ele vai defender, inclusive numa obra que ele vai escrever, que é A Riqueza das Nações, ele vai defender também essa questão da liberdade. O Adam Smith, ele vai falar sobre a tal da mão invisível. Ele vai dizer que não tem necessidade de ter um governo intervindo, tentando direcionar a economia, tentando dizer, faz assim, planta assim, pega lá, pega daqui, vai para lá. Não. O Adam Smith, ele vai defender também o liberalismo, né? Ele vai ser considerado o pai do capitalismo, o pai do liberalismo econômico, porque ele vai dizer que existe essa mão invisível que guia o mercado, que guia a economia, que é a tal da lei da oferta e da procura, né? Ele vai dizer que a vontade das pessoas, a necessidade das pessoas de comprar ou não é que guiam a economia, e não o governo que fica toda hora mandando o que você tem que fazer ou desfazer, tá? Então, esse pensamento aí do John Locke, que a gente está vendo, vai vir de encontro aí com esse pensamento do Adam Smith também. E outra questão importante dentro do movimento iluminista, que a gente tem que lembrar, é a questão da fisiocracia, que é uma espécie de naturalismo, né, gente? O maior divulgador dessa ideia da fisiocracia, que físio, né, que já vem dar uma ideia de agricultura, de terra, de coisas naturais, vai ser o Quesnel, né? Esse François de Quesnel é cheio de nome chique, né, gente? Depois não precisa se preocupar em decorar esses nomes, tá? Mas são importantes a gente estar falando deles. Então, esse Quesnel, ele vai defender que a riqueza, ela tá na terra. Então, apesar de ser considerado também parte aí desse movimento iluminista, o Adam Smith vai dizer que a riqueza está no trabalho, né? Mas, de alguma forma, eles também estão contra a ideia do antigo regime, que colocava a questão da riqueza como poder, de quem manda tem poder, tem a riqueza, e quem não manda não tem poder, não tem riqueza também. Então, todos eles vão ter, de certa forma, a sua participação, né? Uma coisa importante também do Quesnel, essa questão de defender a fisiocracia, a agricultura, que a riqueza está na terra, é também uma frase que ficou atribuída a ele, que é o laissez-faire. Meu Deus, mais uma em francês, né? O laissez-faire, né, quer dizer o quê? Deixar e fazer, deixar e passar. Então, quer dizer, eles acreditavam que a gente tem, como eu já vi lá um professor dizendo de história, deixa acontecer naturalmente, gente, né? Que é o quê? Você deixar a economia livre, deixa ela ir, deixa as pessoas produzirem, produzir é lindo,
vender é lindo, as pessoas estarem à procura daquilo que elas querem comprar, elas terem liberdade para comprar, é lindo, gente. Então deixa acontecer naturalmente, né? Então o François Quesnel, ele vai ter essa frase aí que é o laissez-faire. Deixar fazer, deixar passar, deixa a economia aí, gente. Deixa ela quieta, deixa ela curtir, né? Então a gente vai ter essas figuras importantes aí, que esses pensamentos, na verdade, eles vão ser uma espécie de base para o mundo moderno, né? Se a gente for observar que logo depois do Iluminismo, a gente vai ter o que a gente chama de Era das Revoluções, né? E essa Era das Revoluções, elas vão ser o quê? Desdobramentos políticos, econômicos, sociais, que vão vir de países que vão ter alguma influência desse iluminismo. Inclusive, a gente já teve um pouquinho disso, né? Para quem é meu aluno, agora desse ano do 8º ano, sabe que a gente já avançou um pouquinho, né? Como eu disse, isso aqui seria uma revisão. Essa influência, ela vai ser o quê, gente? Dentro de algumas revoluções que a gente vai ver acontecer nos séculos seguintes. Uma delas, no próprio século XVIII, vai ser a independência das 13 colônias, que, como a gente disse, vai ter uma influência muito grande aí das ideias do liberalismo do John Locke, né? A gente vai ter também a Revolução Francesa, que a gente vai falar logo mais. A Revolução Francesa, ela também vai ser uma influência do iluminismo, só que vai ter outro padrinho. No caso, vai ser o Rousseau. A gente vai falar sobre isso mais um pouquinho quando chegar na Revolução Francesa. Mas o que a gente precisa entender, né, do iluminismo? Que o iluminismo, ele vai ter as suas consequências, né? Seja nas revoluções, seja para alguns reis, alguns monarcas da época, vão ficar com medo, de fato, do movimento iluminista, porque vê que ele está criando o corpo e as pessoas estão aderindo, estão gostando, estão curtindo, e que uma hora vai dar problema. Então a gente vai ter desses monarcas, o termo que eles vão ficar conhecidos, né, esses monarcas que vão aceitar, né, de alguma forma essas ideias, eles vão ficar conhecidos como déspotas esclarecidos, né? O déspota, essa palavrinha, ela vem de tirano, né? O tirano é uma pessoa que governa de forma, né? Eu faço o que eu quero, eu mando, vocês obedecem. Então, isso é uma pessoa tirana, né? O déspota tem o mesmo significado, mais ou menos, de tirano. E o esclarecido, por quê? Eles foram, de alguma forma, iluminados pelo iluminismo, entendeu? Então, esses déspotas esclarecidos, esses monarcas, que de alguma forma vão sofrer essa influência do iluminismo, eles não vão fazer exatamente isso porque são bonzinhos. Nossa, o movimento iluminista é muito legal, eu vou pegar essa ideia aqui e vou colocar no meu governo. Na verdade, existia um medinho aí, né, de que acabasse dando problema, de que esse movimento iluminista causasse de alguma forma uma euforia entre as pessoas, começasse a causar um certo início aí de revolução, e nessa revolução, de repente, acabasse derrubando esses reis, tá? Então eles vão ficar conhecidos aí como déspotas esclarecidos. Essa influência do iluminismo, a gente vai chegar inclusive aqui no Brasil, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente também. O Brasil, outros continentes, né, não vão ficar livres aí da influência do iluminismo, não, tá bom? Esse aqui foi um apanhado, um resumo, principalmente sobre um pouco do pensamento, né, dos filósofos iluministas, e a gente volta no outro videoaula, no outro momento, para falar sobre a influência nas 13 colônias, na Revolução Russa e aqui também no Brasil. Tá bom, gente? Por esse vídeo era isso. Espero que tenha ficado mais claro para vocês agora esse conteúdo. E a gente volta a se falar aí nas outras videoaulas, tá? Vai ter enquete depois para a próxima videoaula, qual a outra roupinha que eu coloco, né? E depois eu posto lá para vocês votarem também e decidirem aqui qual que vai ser o look da Prof de História na próxima videoaula, tá bom? Por isso, eu gosto tanto de vocês que vocês participam mesmo e entram na doideira com a Prof, tá bom? Por hoje é isso, tá, gente? A gente se vê na próxima videoaula. Até mais. Beijo!